Boa tarde. Tudo bem, oitavo ano? Como vocês estão? Como passaram a Páscoa? Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o grafite, né? Essa arte urbana, e vamos conhecer um pouquinho da história, conhecer algumas tipografias, né, do grafite, conhecer alguns estilos de grafite diferentes, tá? Então, vão acompanhando ao longo da aula, anotando as partes importantes, tá? E a gente vai fazer uma atividade no final da aula. Olha que lindo, Rebeca. Ficou lindo, viu? Parabéns, viu? Uma artista na sala. Ficou lindo, parabéns. Vamos começar agora a aula para não atrasar, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o que é esse mundo do grafite, tá bom? Qualquer dúvida já sabem, mandem no bate-papo, tá? Outra coisa, mandem aí no bate-papo o nome de vocês, o número, para mim ter o controle, tá bom? Ó, o Arthur falou que sabe fazer grafite, hein? Eu vou querer ver o grafite depois de vocês, hein? Vamos lá. Então vamos ver o que é esse mundo do grafite. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa arte, né? Que muita gente gosta. Então vamos lá. O que é o grafite? Então, o grafite é uma manifestação artística, né? A gente sabe que toda essa parte de artística é uma forma de expressão, né? Que a gente já viu que a arte é uma forma de expressão. Então, ó, uma linguagem popular, onde os apreciadores possam debater sobre um tema proposto ou simplesmente admirar a beleza estética dos traços em meio ao caos da vida urbana, né? A expressão do grafite é feita em espaços públicos e a definição do termo é referente à pintura feita na parede. Então, o grafite em si é um desenho feito na parede, né? Só que ele tem alguns significados diferentes conforme o estilo de letra, conforme o estilo de pintura, de gravura, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo da aula. Só que um dos significados do grafite em si quando foi criado, eles queriam fazer uma crítica, né? Do que estava acontecendo naquele momento. Então, eles decidiram fazer esse grafite para criticar, para começarem a debater sobre os acontecimentos daquela época, tá? Mas, acima de tudo, é uma forma de expressão artística e também, hoje em dia, é uma forma de embelezar, né, os nossos muros. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, nada mais é que uma pintura feita em paredes, tá bom? Então, ó, vamos ver o que significa a palavra grafite. Então, ó, grafite do italiano grafite é o nome dado às inscrições feitas em paredes desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para essa finalidade. Então, normalmente, onde que a gente faz o desenho? Não é no papel? É no papel, num caderno, ou pega um papelão, algo que a gente consiga manusear, né? Normalmente, mas não, o grafite sempre feito mais em muros, né? Em locais extensos, locais grandes. Atualmente, o grafite já é considerado como uma forma de expressão das artes visuais ou arte urbana, em que o artista aproveita os espaços públicos, criando uma linguagem para interferir na cidade. Então, ele usa esses espaços públicos para deixar ela mais bonita, né? O que a gente está vendo aqui na nossa cidade, o que está acontecendo. Então, a cultura e a arte urbana. A arte urbana ou street art é a expressão que refere-se a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. Urbano vem do latim e significa o que é próprio da cidade. Cultura urbana seria, por extensão, a expressão de grupos que desenvolvem sua arte nas ruas, nos bairros e em espaços públicos. Então, ó, a gente vê que a maioria dos grafites é utilizado nos espaços públicos, né, para confeccionar, porém também tem aqueles grafites que são em locais privados, aí depende muito da autorização do proprietário do local, né? E aí tem muitas pessoas que confundem o grafite com pichação. Só pode grafitar se... Isso. Só pode grafitar se tiver autorização. Sim, tá? Você não vai chegar em um muro aí público e começar a pichar,
tá? Começar a grafitar. Até porque, se você faz isso, já é considerado pichação, porque você não teve autorização para fazer aquele desenho, tá? O grafite é legalizado, a pichação não é, ok? Vamos ver agora qual é a diferença. Isso, Maria, é um ato de vandalismo. Vou falar isso agora, ó. Então, ó, pichação não é grafite. As pichações são consideradas vandalismo porque não é uma arte e sim uma rivalidade entre grupos que demarcam o território e a competição. Então, os pichadores, eles acabam utilizando aqueles espaços para pichar e começar a competir com outros grupos de pichadores. Quem alcança o prédio mais alto. E aí eles vão começando a pichar vários locais para ver quem consegue pichar mais vezes ou locais mais altos, mais extensos, tá? Então, um tipo de competição entre eles, não é nada legalizado, tá? Consiste em pichar lugares cada vez mais inatingíveis e mais altos. Ó, e a prática de pichar pode levar à cadeia. Ó, a prática de pichar pode levar uma pessoa à cadeia durante muito tempo, tá vendo? Então, pichação é crime, não pode pichar, tá? As pessoas têm o costume de pichar, disputam com outros pichadores para saber quem picha mais alto. Daí os prédios, praças, edifícios públicos e privados ficam tudo sujo, né? Eles fazem símbolos, isso mesmo. E aí se você anda pela cidade, você vê vários locais pichados que são grafias que não dá nem para entender o que está escrito, tá? Normalmente eles fazem a própria assinatura para os grupos de pichadores diferenciar, né? Cada um. As pichações incomodam muito, principalmente porque ela é feita em qualquer lugar e deixam a cidade feia e contribui para a violência. Isso mesmo. Alguém mandou alguma coisa. Isso, nos vagões dos trens. Normalmente em porta de loja, eles fazem bastante quando a porta fica fechada, né? Isso é o que é um ato de vandalismo. Ele não está embelezando aquele local, ele está só marcando o território, tá? Ele só quer que os outros grupos visualizem aquele local e ver que ele já demarcou. É isso mesmo. Então é algo que também acaba assustando, né, a população, porque você vê que está passando pessoas ali e acabam demarcando aquele território como se fossem delas, né? Vamos lá. E aí, ó, aí tem um exemplo de um trem. Só que esse trem que está mostrando aí, ele foi autorizado a grafitar. Então já não é considerado mais a pichação. Quando é aquele trem que não tem autorização, sim, é pichação, tá? Mas se ele teve autorização, ó, foi algo que os artistas se juntaram para decorar o trem, tá vendo? Então é algo que tem um desenho, né? Tem uma cor a mais para chamar atenção. Agora, aqueles que só têm os rabiscos, que não foi autorizado, já é pichação, tá? Ó, aqui no Brasil, tivemos em 2005 o trem 124 em Porto Alegre, grafitados por diversos artistas, os Gêmeos, Nina, isso são alguns artistas do nosso Brasil, tá? Que tem nome nessa parte do grafite. Eles podem realizar esse vandalismo para que tenham um poder superior na cidade, ou seria em relação aos grupos. Normalmente, eles fazem para chamar atenção tanto da população em si, como nos próprios grupos, tá, Maria? Mas além de chamar atenção da população, deixar as pessoas assustadas, eles têm a competição entre eles mesmos, tá? Quem consegue atingir o pico mais alto, quem consegue assinar em mais locais, tá? Então eles têm uma competição interna e também fazem aquilo para amedrontar a população, ok? Isso mesmo, Rebeca. Vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Ó, aí uns exemplos de pichações, ó. Como é só assinaturas, não tem nada para embelezar, né, o local. Eles simplesmente vão lá, picham e sai fora, só para demarcar mesmo o território. E às vezes, ó, como um grupo viu que um já marcou o território, ele vai lá e marca também. Então aí começa essa pichação, essa poluição, né, de pichações no mesmo muro, ó, tá vendo? Como fica feio, né? Não é algo que chama atenção. E ó,
Legal que os museus estão abrindo oportunidades para os grafiteiros apresentar o seu trabalho. Os artistas grafitam nas paredes ou objetos, expõem seus trabalhos e depois desmancham pintando a parede de branco normalmente. Tem muitos locais fazendo isso, que é como se a parede do local, do museu, por exemplo, fosse uma tela para o grafiteiro. Então ele vai lá, colore, faz um desenho lindo e depois de um tempo ele pinta tudo de branco normalmente. Então isso é muito bacana para mostrar essa arte do grafite, né? Sim, ô Maria, sabe por que ela é considerada? Porque ela não foi autorizada pelo proprietário daquele local. Então é considerada uma pichação sim, tá? Vamos lá. Depois eu quero ver os grafites, ó. E aí, olha uma curiosidade. Tem algumas gírias usadas pelos grafiteiros, ó. Grafiteiro, o artista que pinta. Bite ou beat, imitar o estilo de outro grafiteiro. Creu, acho que é creu. É um conjunto de grafiteiros que se reúnem para pintar ao mesmo tempo. Tag, é a assinatura do grafiteiro. Toy, é o grafiteiro iniciante. Spot, o lugar onde é praticado. Então, eles utilizam algumas gírias, né, para simbolizar algumas partes do grafite. Olha que interessante. Até para as outras pessoas que não é no meio não saber o que eles estão falando, né? Professora, caso tenha autorização, mas apresenta somente rabiscos, assinaturas e símbolos, seria pichação ou grafite? Depende do que você quer transmitir com aquilo. Normalmente, o grafite, ele transmite uma mensagem com a imagem que ele colocou ali, mesmo apenas com letras, tá? Então, o grafite, ele tem que transmitir uma mensagem. Se a pessoa for lá e só colocou a assinatura dela, não é considerado um grafite, tá? Só se o próprio proprietário pediu para fazer aquilo. Escreve aí meu nome no meu muro. Aí sim, é considerado um grafite. Foi o próprio proprietário que fez. Agora, se ele autorizou e a pessoa foi lá e só assinou, ela pichou. Ela não fez um grafite, tá bom? Tem que ter alguma figura, tem que ter alguma imagem, algo que represente artisticamente, tá? Tem que ser algo que expresse algum sentimento, tem alguma mensagem, ok? Então, ó, vamos lá ver a história do grafite? Então, ó, tal como conhecemos, a história do grafite remonta ao final dos anos 1960 e o início dos anos 1970, em cidades como Paris e Nova York, locais que começaram a mostrar em suas paredes as primeiras obras dos artistas anônimos que buscavam se expressar. Como dissemos, duas das maiores metrópoles mundiais foram o cenário para o nascimento dessa arte urbana, Paris e Nova York. No entanto, há relatos de que no Império Romano, há mais de 2000 anos, alguns muros de Roma já ostentavam pinturas que criticavam políticos em imagens cheias de ironia. Em Pompeia, ainda é possível encontrar muros com pinturas que simbolizam o protesto. Como eu falei, lembra que no início eles utilizavam o grafite para protestar? Então, foi a primeira significado do grafite. Eles utilizavam aquelas imagens para protestar sobre algo que estava acontecendo naquele momento, naquela época, naquele local, tá? E aí, ó, como que surgiu esse grafite? Então, ó, foram durante os anos 60 e 70, no século passado, que trouxeram os ideais do grafite, com temas de transgressão da contracultura, um movimento que criticava e questionava a cultura determinante de uma cidade. Essas características embasaram em movimento e existiram até hoje na atualidade. Muitas pessoas usam o grafite para protestar também, né? A gente vê bastante, igual agora não estão protestando, mas estão fazendo homenagens por causa do Covid-19. Muitos grafiteiros estão fazendo imagens, né, para mostrar o que está acontecendo no momento, né, no mundo. Estão fazendo desenhos para homenagear essas pessoas que estão trabalhando contra, né, esse vírus que está aí. Assim, é possível pensar em onde e como surgiu o grafite nessas cidades, mas não conseguimos, por exemplo, atribuir nomes aos seus principais expoentes.
pois ainda se trata de uma arte considerada marginal. Tem muita gente que não considera grafite artístico, tá? Tem muita gente que acha que é marginal, que não, tem gente que não diferencia pichação de grafite, porque não conhece, não estudou para saber o que é cada um, tá? E aí acha que o cara foi lá, fez o grafite sem autorização, mas na verdade foi autorizado, ele fez uma imagem, passou uma mensagem, só que a pessoa não conseguiu interpretar, tá? Isso há muitas pessoas antigas que acabam não aceitando esse tipo de arte, tá bom? Olha que lindo, Rebeca. Muito bonito. Parabéns. E aí, ó, o grafite em Nova York foi das periferias que surgiu o grafite, desenvolvido ao lado de culturas como do hip hop, além do famoso movimento Flower Power, dos hippies, tá? Esse movimento dos hippies a gente pode até ver mais pra frente, tá bom? Saindo dos muros da vizinhança, como o Bronx, o grafite tomou conta dos metrôs e por vezes, até dos próprios trens, levando a arte e o protesto da periferia para outros cantos de Nova York. Então, ó, quem falou que é isso? Então, ó, tá vendo que o grafite saiu da periferia de Nova York. Olha como ele está hoje em dia lá em Nova York. Olha alguns exemplos, que lindo. Ele está transmitindo uma mensagem, né? Hoje em dia é uma imagem para embelezar a cidade. Não passou mais como, não é mais aquele ato de protesto apenas, né? Por exemplo, isso mesmo. A gente vai ver sobre isso. Eu vou mostrar para vocês também. E aí, ó, olha o grafite em Paris. Em Paris, houve um movimento conhecido como Maio de 68, em que estudantes das duas maiores universidades da cidade iniciaram um protesto contra o que acreditavam ser uma política retrógrada das instituições de ensino. Os sindicatos também passaram a protestar em resposta a um certo clamor mundial, já que aquele ano foi marcado por fatos muito impactantes globalmente, como o assassinato de Martin Luther King. Nos Estados Unidos, o fortalecimento dos regimes militares, né, na América Latina e a Guerra do Vietnã. Então, em Paris, realmente eles utilizaram o grafite para protestar com o que estava acontecendo naquele momento, né? Então, nas duas grandes metrópoles, o grafite foi utilizado para protestar contra alguns acontecimentos da época, né? E aí, esse significado de protesto do grafite, ele foi se modificando ao longo do tempo e foi se tornando uma obra de arte, né? No qual hoje não se usa-se só para protesto, como se também embelezar as cidades, né? Os locais onde a gente vê está muito algo muito feio, sujo, as pessoas vão fazendo grafite para deixar mais bonito, né? Deixar mais vivo, né? Tem muitos locais que são muito apagados, as pessoas acabam andando lá e já ficam com medo por ser algo bem escuro, né? E aí se faz o grafite para deixar mais vivo, mais bonito, chamar mais a atenção das pessoas. E dá até um conforto, né? Olha aí, no Brasil, a contracultura daquela época chegou a refletir no Brasil, trazendo resultados imediatos na música e no movimento tropicalista. Mas a periferia de São Paulo não demorou muito para seguir os passos das grandes metrópoles mundiais e também começou a usar o grafite como forma de expressar artisticamente suas opiniões contra outras imposições culturais, tomando mais força no início da década de 1980. O grafite na capital paulista virou polêmica, sendo considerado vandalismo e pichação, ou admirados pelos urbanistas como arte e forma de expressão artística. Tá vendo como eu falei? Tem muita gente que não entende, né, o que é o grafite. E aí considera-se pichação. Porém, os admiradores já consideram como forma de arte, né, e forma de expressão artística. Ó, a contracultura seria esse protesto, tá? Sobre o que estava acontecendo naquela época, tá? E aí, olha uma curiosidade que eu coloquei aí para vocês, ó. Um exemplo brasileiro de um dos grandes nomes dessa arte, como Basquiat e Kate Haring, é o italiano Alex Valauri, que morreu jovem aos 37 anos. E aí, no dia da sua morte, 27 de março, é a data em que é celebrado o Dia do Grafite no Brasil. Olha que interessante. Tá vendo? Então, a morte dele influenciou
registrar esse dia como o Dia do Grafite no Brasil. E aí, ó, o grafite como um projeto social. Atualmente, os artistas do grafite são convidados a participarem de projetos que visam embelezar as cidades. Com isso, espera-se que as pessoas interessadas nessa atividade possam continuar expressando sua arte, né? Mas sem causar prejuízos ao planejamento urbano. Então, olha aí alguns grafites, algumas artes na nossa cidade, né? No qual eram muros vazios, né? Sem graça, no qual não chamavam atenção. E aí o prefeito autorizou que o Willis fizessem essas artes aí, ficassem desse jeito mais bonito, né? Chamar mais atenção, dar um conforto a mais para a população e até uma forma de entretenimento. Olha que legal. Ô, Maria, lembra? Eu não falei que eles tinham essa forma de protesto? Então, eles utilizavam essa contracultura, essa forma de protestar contra a cultura, para criar músicas, para criar o grafite, tá? Então, influenciava a criar várias formas de expressão artística, porque a gente lembra que a arte é o quê? Uma forma de expressar os sentimentos. Então, eles expressavam o que eles sentiam naquela época, aquela revolta, tá bom? Ó, aí eu coloquei alguns. Olha aí, o do Willis Grafite. Essa daí, gente, foi a arte que ele fez lá em Vicente Carvalho e que apareceu até no programa da Fátima Bernardes, né? Ele ganhou um prêmio, se eu não me engano. Ele encontrou a Thais Araújo. Olha que legal, como ficou bem realista, né? Algo que chama bem atenção. E aí eu coloquei algumas etapas, tá? E a finalização da obra. Olha que legal. Isso, eu vou mostrar esse grafite também, tá? Aí, eu coloquei mais alguns grafites aqui na nossa cidade, tá? Esse é no Morro da Campina, esse é no Sobre as Ondas, e esse eu acho que é no muro de uma casa lá no Santo Antônio, se eu não me engano, tá? Eu achei na internet essa foto, eu nunca vi pessoalmente esse muro, mas pelo que eu vi, é lá no Santo Antônio, no muro de uma casa. Olha aí o que você falou, que é coberto por árvore, olha que legal. Bem legal, né? Ele pegou uma parte que já existia, né, que é algo natural que estava ali parado e deu uma nova forma para essa arte. Então ele misturou a parte natural, né, de uma árvore com a arte urbana, né, com essa arte do grafite no muro. Olha que legal. Ficou uma composição bem bacana. E olha aí a mistura do desenho com a escrita também, passando uma mensagem. Vocês estão vendo que todos os tipos de grafite eles estão passando uma mensagem, né? Fica bem bacana. E aí, ó o famoso Beco do Batman lá em São Paulo. Ó. O Beco do Batman é uma travessa localizada na Vila Madalena, um bairro boêmio da Zona Oeste da cidade de São Paulo. O trecho recebeu esse nome devido a um grafite do personagem homônimo da DC Comics há muitos anos e acabou por se tornar um ponto turístico devido a dezenas de grafites pintados em seus muros. Atualmente conta até mesmo com visitas monitoradas realizadas na área. Então, ó, olha que legal, um beco no qual desenharam um Batman ficou tão famoso que vários outros grafiteiros fizeram artes nesses muros e hoje é considerado um ponto turístico em São Paulo, no qual as pessoas vão lá apenas para tirar foto. Olha que legal. Bem interessante, né? E aí eu coloquei algumas fotos para vocês conhecerem como que é lá. Olha que legal. Bem legal. E aí, ó, eu coloquei alguns tipos de grafite, tá? Que existem. E aí, ó, existe o stencil, bomb, o wheel style, o grafite artístico e o 3D. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? Tá tentando fazer, Lourenço? Eu quero ver no final, hein? Ó, esse é o primeiro, que é o stencil.
Qual é a diferença do stencil? Ele utiliza um molde, tá? Então você tem que ter um molde para fazer o stencil. Tá vendo que ele colocou um molde e ele joga o spray. Porque fica mais fácil, né? Já tem uma base do desenho, ele não tem que desenhar só com spray, já tem uma base do desenho, é só preencher com spray, ó. Esse formato é caracterizado pela rapidez com que pode ser feito. Basta pintar os espaços ocos da cartolina, que faz o contorno da imagem. Geralmente, a superfície onde o stencil é feito é pequena. Normalmente, são desenhos pequenos feitos pelo stencil, tá? E aí vem o bombe. É o mais comum em São Paulo, considerado pelos desenhos e formatos rápidos em paredes, vagões de trem, portas de garagem, entre outros. Normalmente, ele está relacionado à pichação, tá? O bom é mais conhecido por ser feito em paredes ilegais. Então, quando os pichadores vão fazer uma pichação, eles utilizam esse tipo de letra, tá? O bombe está relacionado a essas letras. Bombe seria as letras, ok? São letras gordas e que parecem vivas, geralmente feitas com 2 ou 3, ok? Então, pensem aqui, ó, o bombe é esse estilo de pichação que é feito em paredes ilegais, tá bom? E aí tem esse daí, ó, Will Stein. Nascido nas ruas de Nova York na década de 70, essa forma complexa de grafite é caracterizada pelas interseções das formas. Muitas vezes são tão detalhadas que nem dá para ler direito o que está escrito. Tem o formato de letras distorcidas em formas de setas que quase cobrem o desenho. Então, ó, é outro tipo de letra que também não dá para identificar muito o que está escrito, né? Normalmente só quem conhece, né, essa parte de pichação que vai entender o que quiser, o que quis passar, né? Bom, pode ser utilizada também como grafite. Se você tiver alguma imagem para passar alguma mensagem, sim, Maria. Mas na maioria das vezes quem utiliza eles são os pichadores mesmo. Tanto nessa outra imagem que eu estou mostrando agora também, a maioria dos pichadores. Por quê? Pelo fato de não dar para entender muito o que está escrito, tá? E aí, ó, tem o 3D, que é o que está mais em alta hoje em dia, né? Apesar de ser um tanto quanto autoexplicativo, pode-se dizer que esse formato que tenta dar a impressão de algo tridimensional é relativamente novo no grafite. Então, é algo novo, não é algo que muitas pessoas ainda utilizam, né? Olha que legal, muito interessante, né? Muito legal. Parece que o desenho está saindo da parede, né? Dá essa sensação de 3D. Até parece que é mentira, parece que é montagem, né? Muito legal. E aí vem o grafite artístico. Nesse estilo vale tudo, como caricaturas, personagens de história em quadrinho, figurações realistas e também elementos abstratos, ó. Então, o grafite artístico você pode fazer vários tipos de desenho, não tem uma letra certa a seguir, tá? Vai fazer a figura que você quiser, porém tem que passar sempre uma mensagem, tá bom? E aí, normalmente, esse grafite artístico é o que é utilizado aqui na nossa cidade, né? Para embelezar nossos muros. Então, normalmente, eles escolhem esse tipo de grafite artístico, que aí utiliza imagens, desenhos, as homenagens que estão fazendo para o pessoal que está trabalhando contra o Covid, normalmente é esse daí que estão utilizando, tá? Que aí forma um tipo de desenho e já associa a mensagem mais facilmente, tá bom? E aí eu coloquei aí, gente, alguns tipos de letras que dá para utilizar para fazer um grafite, tá? Eu tô falando não só do desenho em si, eu tô falando quando a gente quer, por exemplo, vou fazer um grafite, fiz o meu desenho, mas eu quero escrever algo. Eu posso utilizar alguns tipos de letras, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aí, ó, eu coloquei esses 2 exemplos. Tem mais esse aqui, ó, também que eu coloquei, tá? Tem mais esse também. Ó, então vocês têm como ter uma base de como poderiam construir uma mensagem utilizando formas de letras diferentes, tá bom?
Olha que legal as letras. Vários tipos de letras, né? Olha aí, mais tipos de letras. São formas de letras totalmente diferentes. Vocês podem criar milhares de fontes de letras diferentes, tá, gente? Ó, e aí, qual é a atividade do dia? Vamos lá. Sim, Maria, pode ser utilizada em ambos, tanto no pichação como no grafite, tá? Ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vão criar um visual bem bacana com o seu nome. Então, vocês vão escolher a fonte que vocês vão utilizar, tá? E vão criar aí um desenho estilizado em cima de um muro. Pode desenhar um muro atrás, ou se você quiser fazer só um quadro, você que sabe, tá? E aí, você vai passar uma mensagem com o seu nome. Não precisa fazer só o nome, pode fazer desenhos também, tá bom? Pensa que esse é um grafite, está sendo autorizado, tá bom? Então não é pichação, é um grafite porque estamos autorizando fazer esse desenho, tá? No caderno de vocês, ok? Entenderam como que é? Ó, eu quero. O meu já tá ali. É, né, Yasmin? Só vai copiar. Pode ser só o nome, tá, Luiz? Pode ser só o nome. Quem fez a atividade semana passada, ou quem já fez e quer mostrar aqui, se dá para ligar a câmera, eu quero dar uma olhada. Como vocês realizam os grafites 3D? Ah, Maria, tem muita técnica para realizar o 3D. Primeiro é que eles fazem primeiro um esboço, tá? De como ficaria aquele desenho. Eles fazem no papel, sempre, todos os desenhos, não só o 3D. Sempre vai fazer primeiro no papel, tá? Para ter um esboço, uma base de como ele vai fazer aquilo. Até a parte realista, aqueles que o Willis faz, ele desenha primeiro no papel, para depois começar a passar para o muro, porque eles têm que ampliar aquele desenho. E aí ela tem que pensar no quê? Desenho 3D ele tem profundidade, então ele tem que utilizar 3 elementos: altura, largura e profundidade, tá? Então, para dar essa sensação, ele tem que ter essa noção de como ele vai dar profundidade. Normalmente a profundidade se dá fazendo o quê? A sombra, né? Normalmente no desenho a gente faz a sombra para dar essa sensação de que o desenho está saindo do papel, tá bom? Pode mostrar, Arthur, quero ver. Olha que lindo! Nossa, ficou show de bola, viu? Muito legal, muito bonito. Parabéns. Agora, ó, agora que tu já conseguiu fazer essas letras, tu consegue já fazer teu nome. Já fica mais fácil porque tu já tem a noção de como faz, tá? Quem mais quer mostrar o desenho? Todo mundo com a câmera fechada, não posso nem ver vocês. Meu pai fazia grafite quando era muito legal. Que bom que ele te ensinou, hein? Lorenzo, cadê o seu? Quero ver. Olha que legal. Deixa eu dar uma olhada agora em vocês. Liguem aí a câmera que eu quero dar uma olhada em vocês. Ó, do Lourenço tá feito. Lourenço, agora faz com o seu nome, tá? Vai criando aí a letra diferente para fazer com o seu nome. Já fez? Ah, não tá dando para ler. Ó, quem é o coordenador da sala de aluno? Quem for coordenador da sala, manda aí no bate-papo ou e-mail que eu vou mandar o slide para vocês, tá? Para vocês terem acesso aos slides, para facilitar na hora de passar para o papel, tá bom? Para anotarem no caderno com mais calma, tá? Todo mundo mandou um nome e um número aí no bate-papo? Mandem aí o e-mail de vocês que eu vou enviar para vocês os slides desde a primeira aula, tá? Tá bom? Gente, espero que tenham gostado da aula. Até semana que vem. Fazem aí os grafites. Quero dar uma olhada nesses grafites semana que vem, hein? Capricha, hein? Faz bem colorido. O que foi, Arthur? Quer mostrar o teu? Já fez? Tão rápido? Nossa, tá bem dedicado, hein? Tá, Giovana, eu vou mandar pro teu e-mail então, tá bom? Cadê, Arthur? Terminou? Daqui a pouco vai desligar aqui.
O Arthur tá empenhado hoje no grafite. Olha que lindo! Ficou lindo, parabéns, viu? Agora deixa bem colorido, hein? Então tá bom, quero ver semana que vem de todo mundo, tá? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.